I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mundo de História. E no episódio dessa semana vou falar com vocês um pouquinho sobre Alfred Nobel e o Prêmio Nobel. A minha ideia aqui é mostrar como o Prêmio Nobel foi criado, as suas consequências e um pouco das polêmicas e problemáticas que o envolvem. Mas, antes de começar, como sempre, eu deixo aqui meu agradecimento à Tatá por financiar o podcast. E lembro você que me escuta que pode fazer o mesmo caso tenha interesse e condições lá pelo Apoia-se que o link está lá no Instagram. Então, sem mais delongas, vamos passar para o episódio dessa semana. Para começar o episódio, eu tenho que voltar em 1833, quando Caroline Henrietta e Emmanuel Nobel tiveram o seu primeiro filho, Alfred Nobel. Eles tiveram ainda outros 7 filhos, porém apenas Alfred e outros 2 sobreviveram à infância. A família era lá de Estocolmo, na Suécia, onde o pai atuava como engenheiro, mas em 1837, infelizmente a empresa do pai veio a falir e ele se migrou para São Petersburgo, então capital do Império Russo, para atuar na área de explosivos e maquinários voltados para a mineração. Em 1842, a família foi se encontrar com o pai na Rússia. Lá na capital, Alfred se desenvolveu intelectualmente, tanto na área de química, seguindo seu pai, quanto também nas áreas de linguagem. Além do sueco, que ele obviamente falava, por ser sua língua nativa, ele era também fluente em inglês, francês, alemão e russo. Em 1850, aos 17 anos, o Alfred se mudou para Paris, onde ficou um ano estudando química, e depois passou um ano nos Estados Unidos também estudando a área de química. Ele retorna para a Rússia em um momento conturbado. A Europa enfrentava a Guerra da Crimeia e o seu pai, o Manuel, estava se enriquecendo e muito com base por ter transformado a sua indústria em fábrica de armamentos. Porém, nenhuma guerra dura para sempre. E com o retorno da paz, Emmanuel sentiu muita dificuldade em readaptar a sua linha de montagem e a sua empresa faliu em 1859. Alfred e seus pais foram obrigados a retornar para a Suécia, mas isso não foi de todo um problema, porque foi no momento em que o filho passou a realizar estudos mais profundos sobre explosivos de mineração, seguindo seu pai, chegando a construir uma fábrica de nitroglicerina. Para quem não sabe, nitroglicerina é um composto químico altamente explosivo, mas é também bem perigoso, bem instável. Mas isso não seria um empecilho para o Nobel, já que ele foi capaz de descobrir uma forma mais prática e segura de usar a nitroglicerina por meio de um detonador. Uma pequena carga de pólvora seria inserida na nitroglicerina, com a carga sendo detonada, uma pequena explosão geraria energia suficiente para que a nitroglicerina, a carga principal, explodisse. Posteriormente, a carga de pólvora foi trocada pelo fulminato de mercúrio. Aqueles que gostam de séries podem reconhecer esse nome, pois é a substância química que o Walter White usa no começo do Breaking Bad para assustar o Tuco Salamanca. Na série é bem exagerado o poder explosivo da substância, mas na prática funcionava muito bem para ajudar na nitroglicerina e ajudar na mineração. Essas descobertas do Nobel não apenas iniciaram a sua vida como inventor, mas também o seu enriquecimento. Mas nem tudo foi um mar de rosas. Na década de 1860, para ser mais exato, 64, uma fábrica de nitroglicerina do Alfred explodiu, tirando a vida de várias pessoas, inclusive do seu irmão mais novo, Emil.
O engenheiro passou a investir mais na segurança, fazendo várias fábricas ao invés de uma grande fábrica. E isso levou ele, em 1867, a realizar a sua segunda grande descoberta. Ele percebeu que misturar nitroglicerina com dióxido de silício permitia criar um material extremamente potente, mas muito seguro. Esse material ganhou o nome dinamite, do grego dynamis, poder. E rapidamente, a dinamite sendo utilizada para explosivos, para na mineração, na construção de canais, abrir túneis, até mesmo na construção de trilhos, elevaram o prestígio do Nobel mundialmente. Mas houve uma coisa muito ruim. A dinamite também foi empregada na guerra. Primeiro, como explosivo em si, mas também foi desenvolvidos depois maquinários ou máquinas específicas, armas específicas que disparavam projéteis com dinamite que explodiam depois de um tempo. Inicialmente, o Alfred Nobel acreditava que a potência dos explosivos permitiriam que as guerras fossem mais curtas, mas estava enganado. Com o fortalecimento da indústria de guerra durante o século XIX e século XX, as guerras não foram mais curtas, porém foram muito mais sanguinárias. E curiosamente, Alfred, apesar de ser um pacifista, ele chegou a ter e investir na indústria armamentista sueca. Uma contradição, até mesmo uma hipocrisia. A vida dele, porém, seria mudada em 1888. Enquanto o Brasil presenciava o fim da escravidão, Ludwig, o irmão mais velho de Alfred, morre na França. Mas os jornais confundiram os dois e anunciaram a morte de Alfred Nobel. Um jornal chegou a colocar na manchete: Le marchand de la mort est mort. Ou o mercador da morte está morto, morreu. Alfred Nobel percebeu que é considerado por muitos como um homem com sangue em suas mãos, pois os seus produtos, apesar de ter ajudado no desenvolvimento econômico e científico do mundo, também ajudaram na matança e no assassinato de civis e soldados. E passou então a temer que o seu legado fosse negativo, que o mundo se lembrasse dele da forma como um homem voltado para a guerra. E ele ficou determinado a agir pela paz e pelo desenvolvimento tecnológico, científico e literário do mundo. Ele morre em 1896, vítima de um AVC, deixando para trás um testamento escrito alguns anos antes, no qual ele determinou, a muito contragosto de família, diga-se de passagem, que a maior parte de sua fortuna deveria ser usada para financiar uma premiação anual de grandes feitos na área de paz e desarmamento, química, física, fisiologia ou medicina e literatura. Essas são, então, as 5 categorias do famoso e prestigiado Prêmio Nobel. O primeiro prêmio, depois de muita disputa com a família, foi realizado em 1901 e desde então diversas pessoas ilustres foram laureadas com o prêmio. Nós temos a Marie Curie, pelas pesquisas na área de radiação, sendo inclusive a única pessoa da história a ganhar o Nobel de Química e Física. Martin Luther King Jr., o pastor americano líder dos direitos civis americanos, ganhou o Nobel da Paz justamente pela luta dos direitos civis. Maria Teresa, vencedora pela luta pelos necessitados. Fleming, Chang e Florey ganharam o Prêmio Nobel da Medicina pela descoberta da penicilina, primeiro antibiótico. A Cruz Vermelha ganhou o Prêmio Nobel da Paz pelo papel na paz e cuidado de feridos em guerra. Albert Einstein, o Prêmio Nobel pelo efeito fotoelétrico. Malala Yousafzai pela luta pela questão das mulheres no Oriente Médio. E se alguma das pessoas ganharam, são dezenas e dezenas de ganhadores. E eu peço aqui licença para falar sobre um brasileiro que, para mim, deveria ter ganho o Prêmio Nobel de Medicina. O médico e cientista Carlos Chagas.
Chagas não apenas identificou o agente da doença que recebe seu nome, a doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi, que inclusive tem nome em homenagem ao professor de Chagas, Oswaldo Cruz, mas também identificou todo o ciclo da doença, criou testes diagnósticos e uma profilaxia para ela. Ele é reconhecido mundialmente pelo seu papel na luta contra a doença de Chagas e por ter sido provavelmente uma das únicas pessoas do mundo, se não a única, a descrever uma doença de cabo a rabo. Infelizmente, ele morreu sem ter ganho o prêmio Nobel, mas as suas contribuições para a humanidade permanecem com o mundo inteiro reconhecendo sua importância. Mas eu não estou aqui apenas para falar da história do prêmio Nobel. Eu acredito que a história tem o papel também de apontar contradições, apontar problemas, apontar coisas que não deveriam ter acontecido e as problematizar. E o prêmio Nobel tem momentos assim. Em 1918, Fritz Haber foi laureado com o Prêmio Nobel de Química pelos trabalhos na síntese de amônia, que levou ao desenvolvimento de fertilizantes, algo essencial para a humanidade. Mas Haber também foi responsável pelo desenvolvimento de armas químicas da Alemanha e a síntese de amônia permitiu a criação, o surgimento de artilharias, de armas de artilharia ainda mais potentes. Nós podemos colocar que ele contribuiu para a morte de milhares e milhares e milhares de pessoas, e sofrimento de outros milhares, e mesmo assim foi nomeado e vencedor do Prêmio Nobel da Paz. Na década de 70, Harry Kissinger, então secretário de Estado dos Estados Unidos, ganhou junto com Le Duc Tho o Prêmio Nobel da Paz pelo acordo de paz do Vietnã. Kissinger é considerado por muitos como um criminoso de guerra, devido ao seu envolvimento enquanto parte do alto corpo do executivo americano em guerras, massacres e golpes de Estado pelo mundo. Em 1979, Menachem Begin recebeu o Prêmio Nobel da Paz junto a Anwar Sadat. O primeiro era líder de Israel, o segundo do Egito. Fez acordos de paz justamente entre os dois países, que encerraram anos e anos de conflito. Mas Begin, antes de ser primeiro-ministro, foi membro do Irgun, um grupo paramilitar de extrema-direita israelense que lutou contra a ocupação britânica da Palestina e pela criação do Estado de Israel. Ele esteve envolvido diretamente com o ataque terrorista ao hotel Rei Davi, que matou dezenas de pessoas e deixou outras dezenas de feridos. Então, um terrorista de extrema direita, com a história conhecida, foi laureado, foi vitorioso com o Prêmio Nobel da Paz. Em 2009, Barack Obama, era o então presidente dos Estados Unidos, recebeu o Prêmio Nobel da Paz, mesmo não ter realizado nenhum grande feito. Ele recebeu o Prêmio Nobel cerca de 9 meses depois do início do seu governo, do primeiro governo, de passagem. Ele não tinha feito nada de importante. E diga de passagem, a administração Obama foi responsável ainda pela intervenção da OTAN na Líbia, por realizar centenas de bombardeios contra países como a Líbia, Paquistão, Iêmen, Síria, Iraque, Somália, Afeganistão, matando centenas e ferindo milhares de civis. Um homem que bombardeou 7 países, um homem responsável por um grupo terrorista, um homem responsável pela morte de milhares de pessoas em golpes de Estado e guerras, um homem responsável por ter fortalecido a sanguinária máquina de guerra da Primeira Guerra Mundial. Essas pessoas mereciam o Prêmio Nobel da Paz? Ou será que o sonho do Alfred Nobel foi desvirtuado por questões políticas? Essas pessoas tiveram, sim, grandes contribuições para a humanidade. Mas será que as suas contribuições devem levar ao esquecimento das vítimas de suas ações? Será que nós devemos passar pano, fechar os olhos, olhar para o lado, ignorar a matança de civis em nome de um prêmio que aparentemente não teve sempre vencedores justos? Ou será que nós temos que criticar, condenar e lutar
para que pessoas que não mereçam não recebam o prêmio e para que as pessoas que mereçam sejam percebidas e homenageadas, como em grande forma, felizmente são. Eu agradeço a todo mundo que estou para estar aqui. Convido vocês a nos seguirem no Instagram, Twitter, Facebook, Blue Sky e TikTok, nas páginas Mundo de História. Por meio delas, você estará sempre por dentro de quando um novo episódio for publicado. Relembro ainda, você pode ajudar a manter o podcast no ar, financiando lá no nosso Apoia-se, mas você também pode ajudar e muito compartilhando esse e outros episódios, seus amigos, colegas, familiares, qualquer um que você acha que pode gostar de entender um pouquinho mais sobre história, sobre o Prêmio Nobel e sobre temas em geral. No mais, espero ter gostado do episódio, espero que tenham achado interessante e vejo todos vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá.